Oi gente, tudo bem? Como vocês sabem, eu estava passando por um momento de luta, assim, eu e o Draco, a gente estava passando por um momento mais complicado. A gente não conseguiu gravar muitos vídeos para esses dias, tanto por causa do trabalho. O Drácula só ficou gravando shorts o tempo todo. É mesmo, é? Mas hoje a gente resolveu gravar um videozinho rápido, um videozinho curto, pra vocês não ficarem sem vídeo aqui no canal, tá? E como vocês viram no título do vídeo, hoje eu vou apresentar pra vocês um super-herói diferente, um super-herói que ficou esquecido com o tempo, né? E foi praticamente apagado muitas aspas, da existência, né? Ele virou quase uma lost media, que pra quem não sabe o que é uma lost media, é justamente uma mídia perdida. É aquela música que você pensa assim, nossa, eu lembro de uma música, mas eu não lembro direito a letra. Aí você vai procurar essa música, você não acha, mas é basicamente isso, esse personagem, né? Esse desenho que fizeram até uma série na MTV, que hoje em dia não existe mais. Mas, não para de enrolação, né? Vamos direto pro vídeo em si. Bom, galera, cá estamos no canal do Zutster, que eu vou deixar aqui na descrição. Nossa, até fugiu a palavra. Eu li errado, desculpe, não é Ter, é Zuthir, eu acho que é isso, não sei, enfim. O título do vídeo é O Bizarro The Max, o desenho esquisito da MTV. E esquisito e esquecido também, né? Mas enfim, eu vou dar um play aqui e ele vai explicar pra gente o porquê que esse desenho foi esquecido, porquê que esse desenho não ficou tão famoso. Lembrando que o canal dele vai estar aqui na descrição, como eu já tinha dito. Então vamos parar de enrolação, vamos dar um play. Oi, eu sou o Zut. Os anos 90. Antiga já. Literalmente a época mais caótica para o mundo dos quadrinhos dos super-heróis no geral. Com a Marvel quase indo à falência, a DC tentando ideias bizarras e a cena dos quadrinhos independentes ganhando mais e mais força, com o surgimento de obras incríveis como o Spawn, por exemplo. Inclusive eu posso estar enganado, mas é por aí dos anos 90 que os quadrinhos não estavam sendo muito legais, assim, não tava tendo não tava uma época boa pra você ler quadrinhos de super-heróis. É mesmo? É! Foda-se! Hoje vamos falar sobre um desenho insano, baseado em uma HQ indie da Image Comics, que supostamente deveria ser sobre um super-herói, mas que acaba falando sobre coisas muito mais sérias e profundas e fazendo um jogo mental com seu telespectador. E é claro que eu falo de The Max, a premissa de The Max. Surgindo como uma série de quadrinhos promissora, The Max foi criada por Sam Keith em 1993. Um artista com um dos traços mais originais e feiosos que eu já vi. O Batman dele, por exemplo, é bem bizarro. Voltando ao The Max, aqui seguíamos as aventuras de um herói nada convencional que transita entre dois mundos. No plano físico, ele é um morador de rua que habita em uma caixa de papelão em um beco insalubre, usando uma fantasia roxa e uma máscara que ele alega ter vontade própria e morder os outros. E claro, ele acredita ser um herói. Sinistro. No outro mundo, ou plano, conhecido como Pangeia, ou simplesmente Outback, o morador de rua é o incrível The Max, uma espécie de herói primitivo com a missão de proteger a Rainha Leopardo, a quem ele é completamente devotado, e que é estranhamente idêntica à sua única amiga do plano físico, a assistente social Julie Winters. Eles são constantemente perseguidos, atacados e assombrados pelo terrível Mr. Gon, um estuprador e assassino em série que ameaça revelar segredos ocultos sobre a origem de ambos. Os quadrinhos tiveram 35 edições e duraram de 1993 até 1998. A animação... Opa, eu acho que vocês puderam ver que eu não posso mostrar aquilo que apareceu pra vocês, né? Mas, enfim. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso até
trazer os quadrinhos para vocês. Só quero deixar uma coisa bem clara: os quadrinhos vão estar em inglês e a animação eu também achei que eu vou estar deixando aqui na descrição. Só que é aquilo, não tem nem legenda, vai estar em inglês e não tem nem legenda em português. Então você que se vire aí. Parabéns, Zé! A animação cult da MTV. O desenho animado não demorou em nada para ser feito. Isso porque uma produtora da MTV era muito fã do trabalho do Sam Kieth e foi correndo adquirir os direitos do The Maxx. A animação fez parte de um programa chamado MTV Oddities, que contava com o desenho The Head, que quando acabava era seguido por The Maxx. A ideia era apresentar esses dois produtos nada relacionados dentro de um programa só, cada um com uma minutagem média de 15 minutos. The Maxx teve a participação direta do seu criador para essa adaptação, então a coisa toda foi bem fiel. Embora eles tenham enfrentado uns problemas, mas logo eu chego lá. Vamos falar sobre os personagens secundários que enriquecem essa história toda, lembrando que terão spoilers. Ah, vá, é mesmo? Julie Winters, uma assistente social com um passado conturbado, da qual ela tenta fugir, e que na verdade ela pouco lembra, já que aprendemos aos poucos que muitas das suas memórias estão suprimidas, tudo isso por conta de um trauma. Ela possui uma grande conexão misteriosa com o The Maxx e vive tirando ele da cadeia quando o mesmo se envolve em confusões e acaba sendo preso. Julie é uma personagem que parece ter vontade de ajudar os outros, mas em alguns momentos ela é estranha, chegando a debochar de vítimas de estupro e dando a entender que isso só acontece com quem não sabe se cuidar. Mas isso tem uma explicação, que vamos aprender mais tarde, embora só nos quadrinhos, que ela é a vítima de violência sexual e por isso criou essa personalidade mais casca-grossa e carrancuda, tudo por conta dos traumas que a mesma enterrou muito profundamente. Que tristeza. Mr. Gon, o vilão principal e responsável por mover boa parte da trama, sendo responsável também por revelar muitas das respostas para as nossas questões. Esse cara é um completo bizarro e nojento, sendo cruel demais e com uma estranha ligação com a origem do The Maxx e também com a Julie, possuindo conhecimento sobre ambos que eles mesmos não possuem, assim como sabendo o que foi que deu início a Pangeia, o outro plano. Ele também tem conhecimento de feitiçaria oculta e é o pai de Sarah. Vítima de bullying, é uma jovem depressiva e traumatizada com o suicídio do seu pai, e que sonha em ser uma escritora. A mãe dela é amiga da Julie, e por isso força Sarah a ter encontros semanais com a Julie para tentarem juntas entender as atitudes depressivas da garota e ajudá-la. Mas não demora muito para Sarah se ver na bagunça da Julie e do The Maxx, descobrindo que na verdade ela já estava desde o início, com o seu pai sendo revelado mais tarde como sendo o Mr. Gon esse tempo todo. Calma aí, paizão. Um fim repentino e confuso. Os quadrinhos de The Maxx tiveram um final redondinho e bem fechado. Esse não foi o caso da animação. Infelizmente, conforme o desenho ia avançando, eles perceberam que logo ficariam sem material para adaptar. E essa é uma história que já vimos muito por aí. Aconteceu, por exemplo, com o anime original de Fullmetal Alchemist e também com o de Samurai X. Aí das duas uma. Ou a equipe cria coisas novas a partir daí, ou eles simplesmente encerram o desenho onde der, e foi o que tiveram que fazer. Eles não tinham certeza de que a MTV ia encomendar uma segunda temporada, e por isso The Maxx finaliza num ponto da história em que ficamos com mais dúvidas ainda, e meio que sem respostas pra nada. Enquanto isso, os quadrinhos foram capazes de continuar e atingir a sua conclusão como planejada pelo autor. Ainda bem. Não é sobre um super-herói. Muita gente se ilude com a premissa e os visuais de The Maxx, porque essa aqui tá longe de ser uma série de super-heróis. Eu costumo enxergar muito mais como uma abordagem diferente e criativa sobre traumas. Sim, tudo aqui é sobre traumas e como lidamos com isto. A capacidade da mente humana de criar refúgios para fugir da realidade e buscar esconder as cicatrizes. Temos lutas, personagens com habilidades e poderes mágicos, mas nada disso tem o peso que teria em uma história de herói clássico. Não encare desta forma, ou você pode se decepcionar. A história não é sobre isso. Como ver? É Lost Media? Será que compensa?
Entramos aqui em uma questão complicada. Olha, eu assisti tudo no stream, mas a melhor forma de assistir é talvez comprando o DVD que vocês encontram com certa facilidade na internet. Mais ou menos. Existe um drive legendado que eu até posso estar colocando nos comentários, mas eu já aviso que a qualidade é horrível, horrível. É melhor também procurar baixar a série pelo torrent, talvez. Tem alguns episódios no YouCine e ela completa você acha no Internet Archive, mas sem legenda. Como não é muito famosa no Brasil, realmente fica difícil. Tá longe, muito longe de ser uma Lost Media, embora a dublagem que ele recebeu quando foi exibido no Brasil, aí sim, aí estamos falando de uma Lost Media. Pois é, existia uma dublagem, pois o desenho foi exibido na extinta Locomotion, que era um canal de TV a cabo que só passava coisa muito maneira aparentemente. Mas compensa mesmo ver The Max? A resposta sincera é sim, mas não se você tiver que enfrentar um grande trabalho para encontrar a animação, pois não compensa o trampo todo que você teria que correr atrás desse desenho e é de difícil acesso. A recompensa é muito pouca. Tomara que logo alguém legende tudo certinho e disponibilize tudo em HD num drive, mas no momento ainda não. Conclusão. The Max é uma obra criativa, imersiva, profunda e que se tornou um cult com muito merecimento, com a animação e os quadrinhos conquistando uma legião de fãs. Certamente não é uma obra que agrada a todos, e eu consigo entender, mas estamos falando dos anos 90. E se hoje temos tantas e tantas abordagens em histórias que fazem toda essa brincadeira de distorcer uma história de super-herói, devemos muito a esse título, que foi um dos pioneiros em subverter as expectativas nesse tipo de trama. Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. O vídeo de hoje foi curtinho assim, mas eu espero que vocês tenham gostado, tenham conhecido esse novo super-herói. E é isso. Peço gentileza de vocês se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar com seus amigos e ativar o sininho das notificações. Eu sou a Beth e desejo a todos uma boa noite. Tchau, tchau.